Bom, isso não sou eu que estou dizendo. Como eu disse no início, são 7 fontes que eu recebi e, a partir disso, eu não vou te dizer qual parte do que eu disse aqui foi a fonte que me falou, mas você entenda que tudo que eu falei daqui, desde o início da minha intervenção até agora, pode ter sido fonte minha que me disse, pode ter sido julgamento meu. Tá? Se a Malu Gaspar pode agir assim, eu também posso agir assim. Agora, Thiago, eu preciso fazer um breve comentário sobre o Pedro. Esse Pedro é uma tristeza que eu acompanho, pelo menos desde 2014, 2013, 2014. Lembrando, ele era o editor do Globo, que defendeu toda aquela sanha persecutória do editorial do Globo ao longo de 2, 3 anos contra os manifestantes. Então foi esse mesmo Pedro Doria que combateu qualquer tipo de ideia de liberdade de expressão, de associação, de organização, e mandou descer o cacete nos manifestantes. Então lembrem disso. Foi esse cara que criou todos aqueles factoides contra qualquer dos manifestantes, tentando pintá-los como terroristas. Que é isso que ele fez. Ele, desde então, maneja, né, esse elemento de criminalizar aquele que ele discorda politicamente, aquele que ele quer perseguir politicamente, e utiliza do veículo de comunicação que está sob seu controle para alcançar esses seus objetivos. Então esse é o Pedro Doria. O Pedro Doria, que em 2015, 2016, também embarcou na defesa do impeachment da Dilma. Mesmo Pedro Doria que você já citou, foi tomar vinho durante o genocídio, para defender o genocídio. Para defender, ele não estava lá desavisado, meu Deus, ele caiu na terra agora, não sabe que está rolando um genocídio ali, e acabou parando lá. Não, ele foi lá para isso, a convite dos promotores do genocídio. Então esse Pedro Doria fez um vídeo aí que você mostrou, em que eu tenho um elemento a mais para destacar daquilo que você comentou, Tiago. Porque o Pedro ele faz uma analogia com o método científico. E ele ainda, inclusive, aponta para o método dos historiadores. Eu não sou historiador, mas vamos dizer que eu sou um primo, né? Para a minha formação, eu trabalho com muitos elementos que são trabalhados pelos historiadores. E eu queria lembrar o Pedro Doria, que escreve sobre história também. Acho que ele não é historiador, mas ele escreveu já um par de livros sobre isso, como se historiador fosse, que o historiador, quando escreve um livro, quando publica alguma coisa sobre um fato histórico, ele precisa colocar, além de fulano disse, aliás, fulano, né, tem que dar o nome de quem disse. É diferente do jornalista. Não estou exigindo aqui que o jornalista seja igual ao historiador, que tem que dar o nome da fonte. Mas é ele que puxa a comparação com o historiador. Então ele está me permitindo fazer aqui o paralelo. O historiador precisa mostrar o dia em que aconteceu, provas documentais, ele mesmo fala isso. Precisa apresentar algum elemento a mais. Ok, Dona Carlota Joaquina falou para uma empregada tal absurdo, e isso teve impactos no Brasil. Tá, quais são as evidências que Dona Carlota Joaquina falou isso? Não foi o Pedro Doria que foi lá ouvir. Então ele vai dizer, isso foi dito pelos asseclas ali que estavam, pela galera que ficava na alcova, isso veio tornar-se público numa publicação 20 anos depois, porque ele tem que puxar o fio. Cadê o elemento que comprova que isso aconteceu? Como isso baixou na sua cabeça? Como você fez download dessa informação? Qual é a reconstituição até chegar em você e você botar no papel? Esse é o trabalho do historiador. O historiador não diz assim, 6 pessoas disseram na época que Dona Carlota Joaquina. Tá, quais pessoas? Disseram onde? Quem ouviu? Quem registrou o que elas disseram? Isso é um trabalho historiográfico. Mas agora vamos ampliar um pouco mais, porque ele faz uma comparação historiográfica em dado momento, mas diz que isso é o método científico, diz quando você vê uma evidência, depois você olha uma segunda evidência e você consegue chegar à conclusão de que existe um método ali. Bom, primeiro, tome muito cuidado com a falácia, né? Que é você ver 2 fenômenos se repetirem e achar que eles estão correlacionados necessariamente. Você precisa ter teste de hipótese para você poder justificar que essas 2 coisas têm uma relação, e aí eu faço o teste, eu experimento aquilo. Né? O empirismo
Não é você simplesmente olhar, olha só, amanheceu o dia, o sol saiu, ao mesmo tempo morreu gente, então quando amanhece, morre gente. Não, morre gente todo dia, e o sol nasce todo dia. E quer dizer então que é o sol que mata as pessoas? Não, não necessariamente. Você precisa estabelecer a relação causal. É isso que o método científico aponta. O que ele coloca aí, de que, se ela ouviu de 6 pessoas, significa que é verdade. Não. Poderia significar que 6 pessoas estão mancomunadas para enganá-la. Por exemplo, vamos dizer que elas existem, essas fontes. Elas podem estar mancomunadas para enganá-la. Segundo, se essas 6 pessoas realmente disseram isso para ela, o trabalho dela, seja como uma acadêmica para descobrir a relação causal, seja como jornalista para comprovar o que as fontes disseram, se torna ainda mais imperioso. Meu Deus do céu, se tem 6 pessoas me dizendo alguma coisa, eu preciso encontrar um fiapo de comprovação disso em algum lugar. É aquilo que você falou, 5, 10 matérias que não se tornam matérias públicas, né, porque você não consegue encontrar nenhuma comprovação. Isso deve ser extremamente frustrante para o jornalista. Horrível. Porque você é aquilo, você tem a convicção já formada, mas você não é um lavajatista como a Malu Gaspar e que acha que a convicção basta independente de provas. Aliás, essa é uma tônica importante, é por isso que esse povo aí apoiou a Lava Jato, porque eles acreditam nisso piamente como método, como modus operandi. Se eu acho isso, isso é verdade, ponto, acabou. E todo mundo tem que se submeter. Se eu acho que o Lula é um bandido, então o Lula é um bandido. E vamos encontrar um jeito de puni-lo, independente de ter prova ou não daquilo que eu acho do Lula. É essa a forma como eles atuaram ao longo de mais de uma década. Minto, por 2 décadas, desde o primeiro mandato do presidente Lula, eles atuam assim. Mas esse pensamento de que se eu acho, logo é verdade, não serve nem para o cientista e nem para o jornalista. O cientista tem que procurar as relações causais e demonstrar isso cientificamente, provar, teste de hipótese, mensurado e analisado por pares. É assim que se faz ciência, tá, Pedro Doria? Jornalismo, você tem 6 fontes? Que bom! Vai atrás agora, porque deve ser verdade. Deve ser verdade, mas não é o suficiente para você vir e atestar que é verdade. Eu não sou jornalista e eu não quero que a Malu Gaspar diga para mim, você quer me ensinar jornalismo? Não. Eu não vou ensinar jornalismo a você, porque o que você está fazendo nesse caso não é jornalismo. Você está fazendo militância política. Você está fazendo um trabalho encomendado, possivelmente, como as minhas fontes disseram, para defender a Faria Lima. Porque se você estivesse fazendo jornalismo, você estaria apontando algum elemento que comprovasse uma parte, pelo menos, do que as 6 fontes te disseram. Você estaria mostrando, por exemplo, que as ligações aconteceram em tais datas. Olha, as fontes me disseram, Thiago, que aconteceram 3 ligações, pelo menos. Tá bom, que dias? Me diz os dias. Mais ou menos o horário. Um fato relevante está acontecendo na hora que fez você registrar que foi naquele dia. Aí, a partir daí, ela pode dizer, atestar que essas 3 ligações se deram na data tal e que se for quebrado sigilo telefônico, etc., vai se encontrar lá que tiveram as ligações. Ainda é muito pouco, porque a ligação pode ter falado de qualquer coisa. Do Corinthians ganhando do Vasco, pode ter falado de algumas coisas. Mas pelo menos você já tem um fiapo, houve, de fato, uma ligação no dia tal. Para além disso, o encontro presencial, ele aconteceu. Sim, aconteceu e nenhuma das partes nega que o encontro aconteceu. E ele foi para falar do assunto X. Como é que você sabe? Você estava na reunião? Não. A fonte sua estava na reunião? Porque se a fonte estava na reunião, já não é mais off, né? Exatamente. Se a fonte estava na reunião, aí você limita muito, assim, lá, 2, 3, 4, 6 pessoas que estavam naquela reunião. Uma delas você está meio que entregando a fonte. Então você não vai poder dizer que a tua fonte estava na reunião. Aí você vai dizer o quê? A minha fonte ouviu de alguém que estava na reunião. Não, você precisa dizer quem é